PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 2,9% no ano de 2022, segundo a divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A atividade teve um grande impulso do setor de serviços, principal da economia brasileira, que acelerou principalmente no primeiro semestre. Estímulos fiscais dados à economia impulsionaram os números junto com o chamado efeito reabertura, em que o retorno a bares, restaurantes, salões de beleza, turismo e outras atividades aí provocou um aumento expressivo desse consumo. Quem vai explicar para a gente as origens e as consequências dessa elevação do PIB é o economista e educador financeiro Marcos Labarte. Bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos. Marcos, o PIB do Brasil avançou aí 2,9% em 2022, mesmo com o quarto trimestre de queda, né? Foi um bom resultado e o que levou a esse crescimento? Foi um excelente resultado, né? A gente fechou com uma 12ª economia mundial, que isso é muito positivo para uma pós-pandemia, né? O que você falou é muito correto. A alta do PIB muito veio pela parte de varejo, a reabertura das lojas, a reabertura do comércio em geral, puxou bastante. Então, quer dizer, o pós-Covid deu aquele estilingue para o PIB brasileiro, que foi muito positivo ao longo do ano, mas nesse último trimestre ele começou a desacelerar, o que demonstra que a gente voltou à realidade, né? Um dos pontos negativos também foi a parte da agricultura, que no final do ano também não ajudou muito, né? Mas a parte do varejo realmente impulsionou o mercado. Já esse ano, no qual a gente não tem mais o pós-pandemia, não tem mais, né, a reabertura do varejo e do comércio em geral, já é algo normal, né, já é algo cotidiano. A expectativa do mercado de uma alta entre 0,8% a 1% da economia, então bem abaixo do que foi no ano passado. Então, esse estilingue que o varejo deu em 2022, possivelmente a gente não vai ver em 2023, até como a taxa de juros nesses patamares também faz com que freie muito, né, a parte do consumo entre todos os brasileiros. Pergunta agora do Jorge Serrão. Marcos Labarte, sempre aquela pergunta que vale 1 milhão, 1 bilhão ou 1 trilhão. O que o governo tem que fazer efetivamente para ele colaborar para que as taxas de juros tão criticadas possam efetivamente baixar no Brasil? Eu vou te responder essa pergunta com uma frase que eu acabei anotando aqui para mim, tá? Para gerir uma economia, o governo ele tem que pensar com rigor científico, como ele falou na campanha, na parte do Covid, né? Então, esse rigor científico que ele fez na parte do Covid, ele tem que fazer também na parte econômica. Então, não adianta nada a CUT ou outras pressões, aquele grito, né, que é dado por alguns, porque não é com grito que a gente vai estar alterando a taxa de juros. A taxa de juros é um reflexo da economia. Se a economia vem bem, a taxa de juros vai começar a cair. Isso é algo normal, isso é algo econômico, e não simplesmente com algo artificial, até porque economias já realizaram de uma maneira artificial essa queda da taxa de juros, e o que aconteceu depois foi muito pior do que simplesmente deixar com que a queda da taxa de juros fosse algo artificial. Então, assim, a queda da taxa de juros é uma consequência de ações que um governo realiza. Enquanto o governo brasileiro não realizar essas ações, que até eu vi vocês comentando, de todas as reformas que tem que estar sendo realizada, a gente não vai ver uma queda de juros, né? Até porque o Banco Central independente, ele vai analisar de uma forma técnica e não de uma forma política as consequências da economia brasileira. Marcos, o setor de serviços, né, que talvez seja o principal da economia brasileira, foi um dos que mais contribuíram para o crescimento do PIB em 2022. O que a gente pode esperar desse setor para 2023? 2023 não deve ser um bom ano para o setor de varejo, né? Começamos o ano muito mal aí com as Americanas, né? Com todo o reflexo que as Americanas tiveram para o mercado. E uma coisa que é negativa, né, é que com tudo que aconteceu com as Americanas, também todos os bancos, né, eles também frearam a parte de crédito para vários setores, um deles é o setor de varejo, né, e com isso, né, uma diminuição nas linhas de crédito também vai diminuir a parte dos investimentos. E também, como todo o brasileiro, a gente está começando o ano e tentando entender um pouco mais sobre os aspectos econômicos que vão acontecer ao longo do ano do governo Lula. Por enquanto, está tendo muito discurso e pouco efetividade.
Parece muitas vezes que o Lula não desceu do palanque e continua ainda numa campanha eleitoral que já foi vencida. Serrão? Pois é, a gente está ouvindo aí a pauta política falar na reforma tributária. Os sindicalistas se encontraram com o ministro da Economia, apontaram lá na entrevista que eles deram que a solução é taxar os super ricos no Brasil. Qual é a polêmica correta dessa questão da reforma tributária? É taxar super rico ou taxar o consumo? Como é que está? Como você vê essa polêmica e qual é a realidade? Como esse assunto deveria ser debatido com seriedade? Tá. Um adendo antes de comentar. A CUT ela é uma central única dos trabalhadores, mas eu não entendo por que os trabalhadores fazem protestos em dias no qual eles deveriam estar trabalhando. Então parece que a CUT ela é onipresente. Ela consegue estar trabalhando e ao mesmo tempo estar protestando, no qual a maioria dos brasileiros, quando protesta, geralmente utiliza sábado e domingo para fazer isso. Mas respondendo à tua pergunta, eu acho que assim, a CUT não é o melhor lugar para estar debatendo sobre o cenário econômico do Brasil, né? Eu volto a dizer, as ações devem ser efetivadas. A gente vive num país de um presidencialismo de coalizão, então as respostas maiores estão em Brasília, né? Então, assim, com certeza o governo vai tomar decisões corretas quando as decisões corretas forem algo que faça sentido tanto aos políticos de centro-esquerda quanto aos políticos de centro-direita. Os extremistas, com certeza, sempre vão estar palpitando negativamente sobre tudo, né? Mas a gente tem que pensar que as eleições foram vencidas pelo PT e a gente tem que estar né, apoiando o Brasil, né? Mas muitas vezes essas decisões não estão sendo feitas, está tendo muito um calor da emoção de palavras fortes, mas efetivamente o que todo mundo está esperando, que é realizar, né, reformas, isso não teve nenhum início, né? E a gente está vendo aí, por exemplo, essa semana com a oneração na parte da volta né, aos impostos dos combustíveis, algo que também a gente não gostaria de continuar vendo, né? Apesar de que os impostos têm que ser utilizados para o bem de um país, mas muitas vezes a gente sabe que isso não utiliza. A maioria dos contribuintes, eu acredito que eu e vocês que estão nos ouvindo e também todo mundo, né, acha que os impostos têm que ser utilizados para uma melhoria do país, e isso não está sendo utilizado. Vamos acreditar que isso seja feito pelo governo do PT. Voltando aí a falar do PIB, Marcos, como que a retomada das atividades econômicas pós-pandemia afetou esse crescimento do PIB em 2022 e qual foi o impacto da política econômica do governo sobre esse crescimento do PIB? Você está dizendo do governo Bolsonaro, governo Bolsonaro, né? Do ano passado, 2022. O governo Bolsonaro, o Paulo Guedes teve fazendo excelentes medidas, né? A gente, né, aplaudiu ele muitas vezes, né? Então, assim, eu vejo que o governo auxiliou bastante, principalmente algumas ações que ele realizou para as empresas. A gente não pode esquecer que um governo, ele não gera riqueza. Quem gera riqueza é os trabalhadores e as empresas. Então, tem que ser auxiliado as empresas, e assim foi feito. E isso fez com que muitos empregos não fossem perdidos e que muitas empresas não fossem fechadas. Eu acho que a consequência disso, com certeza, foi 2022, um ano mais normal, né? Assim seja, tendo um PIB melhor, como eu falei para vocês anteriormente, a 12ª economia mundial, o Brasil fechou, né? Mas depois que passou isso, e o varejo realmente foi o que impulsionou muito esses números do PIB, a gente está voltando a uma realidade. E essa realidade a gente vai estar vendo agora em 2023. Talvez em 2023 a gente precisaria tomar medidas e essas medidas iriam contribuir para a gente continuar tendo um PIB acima da casa de 2%. Mas isso não está apresentando, pelo menos no começo do ano, com as medidas que o governo fez. Essa parte da PEC, que foi realizada antes do começo do governo, essa parte da oneração na parte dos combustíveis, e também nessa briga que está ocorrendo entre o Banco Central e o governo. Isso nada ajuda e nada contribui, né, para uma melhora da economia e também para o empresário ter um horizonte, porque o empresário, que é realmente quem põe um dinheiro e quem investe, quem dá emprego, ele está num momento que ele não está conseguindo notar para que ele vai estar aumentando a fabricação, para que ele vai estar investindo,
se ele está num momento de muitos pontos de interrogação e poucas conclusões. Serrão? Labarte, e a política econômica do PT? Você já conseguiu o milagre de enxergá-la para poder analisar o que ela é? Eu vejo que a parte política, obviamente, ela é muito importante junto com a parte econômica, porque as duas coisas trabalham juntos, né, e trabalham juntos para chegar numa conclusão, né. Eu vejo que o começo do ano, pelo menos para o governo PT, eu acho que muitos economistas e muitos especialistas estavam acreditando que teria um começo de ano do PT um pouco mais ameno, né, vendo os erros do passado e tentando corrigir no presente, até porque o mundo evoluiu e 2023 é muito diferente do que o primeiro governo, o segundo governo do PT, né? Então, assim, eu acho que o governo ele está olhando muito para trás, criticando muitas coisas do governo anterior, mas ele não esquece que agora ele é governo, agora ele tem a caneta, agora ele tem a assinatura. Então, agora ele tem que ser muito mais efetivo do que simplesmente realizar discursos, né? Por exemplo, a CUT agora no dia 21 vai fazer um protesto. O que vai adiantar para a economia? Realização de protestos. O que adianta é o quê? Reformas políticas, reformas fiscais e algo que o PT não quer, que é privatizações. Até porque a gente sabe o quanto que as privatizações nos últimos anos contribuíram com o bem-estar da população, com o bem-estar do país e também com a melhoria dos números das empresas. Até porque as empresas geram lucro, geram empregos e geram impostos. Marcos, qual a expectativa aí para o investimento estrangeiro aí no país e como isso pode afetar o crescimento do PIB em 2023? Ótima pergunta. O Haddad, ele teve em Davos e ele, até nos discursos depois que ele voltou, ele falou muito assim que o Brasil é a bola da vez, que muitas autoridades falaram que o Brasil é excelente, recursos naturais, né? Então, assim, isso é excelente ouvir isso, mas a gente sabe que a gente que mora no Brasil é a realidade um pouco diferente, né? Então, assim, o começo do governo era realmente para utilizar esse momento positivo do Brasil em benefício próprio, né? A gente está vendo que o mundo está passando por uma série de dificuldades no setor energético que o Brasil não tem, né? E o Brasil poderia levar isso muito em consideração para estar melhorando também a industrialização. A gente fala muito de agricultura e ela realmente impulsionou o Brasil nos últimos anos, mas a gente não pode esquecer que o setor industrial é um setor extremamente importante do Brasil, porque o setor industrial ele gera empregos diretos e indiretos. E se a gente não olhar para esse lado, a gente vai continuar importando praticamente tudo que a gente consome, né? Então, eu acho que isso tem que ser olhado de uma maneira diferente. Se a gente tem benefícios para isso, a gente tem que criar também artifícios para que o estrangeiro venha aqui e sinta tranquilo, tanto na parte jurídica também, em estar investindo no Brasil. Pensem comigo, um investidor estrangeiro que vê toda a dificuldade que tem no âmbito fiscal no Brasil, por que ele vai investir no Brasil e não vai investir em uma outra economia? Né? A gente não é o único país no mundo para se investir. Então, os estrangeiros investem no Brasil quando eles veem possibilidades de conseguir se desenvolver. E não acontece isso nesse momento, porque o Brasil ele é um imbróglio na parte fiscal, ele é um ponto de interrogação na parte econômica e na parte política, por mais, né, oposição e situação que tem, também a gente é um país que está assim, se desenvolvendo, né? Então o estrangeiro ele olha a gente, ele olha com bons olhos até, né, olhando o básico, né, mas ele acaba não investindo muitas vezes, por quê? Ele vê que ele prefere investir em outros lugares do que no Brasil, porque a gente ainda não cria internamente ou externamente possibilidades para o empreendedor se desenvolver. E como que o mercado de trabalho aí se comportou com o crescimento do PIB em 2022? O mercado de trabalho em 2022 teve um aumento, né? Foi algo bem positivo, né? E também, obviamente, essa parte da volta, né? Da pós-pandemia, até porque a gente não pode esquecer que quem emprega no Brasil é o micro e pequeno e médio empresário, essa pessoa que realmente, né, emprega pessoas no Brasil,
Isso, conforme voltou uma normalidade, né, fez com que teve uma melhora gradativa e contínua. Talvez em 2023, com todos esses pontos de interrogação, quem contratou vai estar pensando melhor antes de aumentar, ou quem está revendo, né, por ter contratado um pouco mais, vai estar fazendo algumas ondas de demissões, como está acontecendo não só no Brasil, como no exterior também, né? Uhum. Quais são as políticas, a gente já falou de vários assuntos, que políticas públicas ou que políticas o governo poderia adotar para impulsionar esse crescimento do PIB em 2023 e seguir com esses números bons de 2022? Eu não vejo somente medidas para 2023, eu vejo medidas futuras, né? Muitas vezes um governo ele olha no curto prazo e não olha no médio e longo prazo. Esse é um erro que o Brasil comete há anos e que continua cometendo. Então, muitas medidas políticas são medidas imediatas. A gente vê todos esses problemas que tem às vezes, como teve agora em São Paulo, né, com desabamentos e tal. As medidas são tomadas depois que algum fato negativo ocorre e não antes para trazer uma melhoria. Então, o que o governo atual deveria realizar é realmente o básico de criar oportunidades para ter um desenvolvimento do Estado. Isso é uma palavra, é uma frase simples que realmente é algo complexo. Eu super entendo, né? Mas se não ter um início, nunca vai ter um fim, né? Então o governo ele tem que se desenvolver, fazer as reformas. Muitas vezes essas reformas a gente entende que elas criam um descontentamento de vários setores, mas elas devem ser tomadas. Se o governo atual e Lula, né, no seu discurso sempre disse que vai ser o melhor governo dele, que ele vai fazer uma mudança do Brasil, isso deve começar desde o início, desde o começo do ano, o que não está ocorrendo até o mês de março. Então, efetivamente, ele tem que ser objetivo e tomar atitudes e ações e não discursos. Sobre o crescimento do PIB em 2022, os reflexos disso na economia brasileira, a gente conversou com economista e professor, educador financeiro, Marcos Labarte. Obrigada, Marcos, pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente. Uma boa tarde para você, um ótimo sábado. Boa tarde a todos, bom sábado. Obrigada.